Seja mais uma vez bem-vinda ao canal Fessora Nerd. Você está com Francinete Coutinho em mais um vídeo do quadro Traz para a Mesa. Esse quadro especial, estamos falando a respeito de Caronte, as Crônicas dos Penitentes. Esse é o terceiro vídeo em que analisamos o cenário e o sistema desta obra que está em financiamento coletivo e que vem para tornar ainda melhor o leque de RPGs nacionais que vão fazer a diversão da sua mesa. Se você não assistiu os outros vídeos, não se preocupe, que depois da vinheta eu digo como é que você faz. E então, se você não viu os vídeos anteriores sobre Caronte, as Crônicas dos Penitentes, você não pode perder. Eu deixei o link aqui, tá? No card, que vai levar você diretamente para a playlist e lá você vai ver os outros dois vídeos. Nesses dois vídeos anteriores, eu estive trabalhando as introduções ao mundo de Caronte e também as dicas do sistema de regras. No vídeo de hoje, nós vamos começar a falar a respeito do cenário de Caronte. Vamos entender como é a vida de um ceifeiro e o que ele precisa fazer para conseguir juntar as 30 moedas de Caronte e assim pagar a sua passagem para o além-vida. Se você está comigo aqui desde o início, você sabe que Caronte é um livro onde os jogadores eles já iniciam jogando com personagens que morreram e esses personagens eles eram o que a gente chama de penitentes ou almas rejeitadas, ou seja, são almas que nem a vida e nem a pós-vida querem nada com ela. Até mesmo a morte os excluiu. Pessoas que, quando estiveram em vida, não fizeram nada para poder evoluírem, nem física nem espiritualmente. E agora estão perdidos no mundo do pós-morte, que é um mundo intermediário entre o mundo dos vivos e o pós-vida, e precisam trabalhar como ceifeiro para o barqueiro e juntar 30 moedas de Caronte, pois somente assim poderão pagar a sua passagem para o outro lado. Então, é um cenário que trabalha muito com a questão da vida, do crescimento pessoal e da evolução das pessoas como um todo. Muito legal para quem curte esse tipo de pegada, não é mesmo? Bom, vamos então dar sequência aos nossos vídeos falando a respeito do cenário de Caronte. Mas antes, deixa só eu lembrar que esse manual ele está em financiamento coletivo pela Catarse, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Caso tudo que você viu até agora já tenha lhe convencido de que esse livro não pode faltar na sua coleção, corra lá, que você tem até o dia 9 de outubro para poder participar do financiamento coletivo e receber todos os brindes, né? Que irão receber aqueles que ajudam a bater as metas de Caronte e ainda por cima ter o seu nome escrito lá entre o nome de todos aqueles que ajudaram a tornar este sonho uma realidade. Vamos então? Vamos lá. Bom, é bem interessante, né, essa frase do início do capítulo do livro Caronte, né, quando ele diz, quando tiver dúvidas, fique em silêncio. Muitas vezes, né, a gente tem a tendência de achar que falando ou perguntando, a gente vai obter as respostas de uma forma mais rápida, quando na verdade a única coisa que precisamos é ficar em silêncio e olhar para o interior de nós mesmos. As respostas estão tudo lá, bem filosófico, né? Todo o cenário de Caronte é bastante filosófico, é bastante pautado nessa questão da evolução e do crescimento pessoal. O mundo de Caronte, ele é muito parecido com o nosso, né? Mas começa a ficar diferente quando o personagem ele tem seu encontro marcado com a morte, né? Então aí ele passa a ver um mundo diferente dos vivos, né? Esse mundo, né, onde a história de Caronte inicia, uma vez que todos os personagens desse RPG de mesa eles já iniciam mortos, né? Então, nessa história, eles iniciam num mundo que é conhecido como pós-morte, tá? Esse termo é um termo em latim, né?
quer dizer, depois da morte ou após a morte, né? E lá tudo que você acreditava que era verdade, tudo que você acreditava que fazia parte da sua existência, de repente perde totalmente a importância. Um novo mundo, uma nova realidade se descortina diante dos seus olhos. Agora você não é mais um vivo, né? Agora você sabe muito mais sobre os segredos da existência do que você sabia quando você era um mero humano, né? Agora, como alma penitente, né? Agora, como ceifeiro, você tem um conhecimento maior, e o conhecimento, ele traz, né, uma nova visão, né? Uma mudança de paradigmas, tá? Então, é muito importante, narrador, quando você estiver narrando Caronte, que você tenha em mente essa questão, né, de que a pessoa que já passou pela vida, uma pessoa que já morreu, ela tem uma visão de mundo, ou pelo menos ela deveria ter uma visão de mundo diferente da visão de mundo de quem está vivo. Você tem que fazer os seus personagens, os seus jogadores, né, meditarem sobre essa visão nova, sobre essa nova maneira de entender as coisas, tá ok? E por onde é que você começa se você quiser narrar uma aventura no mundo de Caronte? Por onde é que você começa? Bom, para você poder começar a narrar uma aventura nesse mundo, é importante você ter um grande embasamento, né, a respeito de literatura clássica e moderna, HQs, filmes, séries, música, até mesmo jogos digitais, tudo que você puder encontrar que fale a respeito dessa questão do pós-morte, né? Ou seja, da vida após a morte, isso pode ser utilizado para você para poder ambientar, para poder auxiliar, né, a sua narração e a criação das suas histórias no mundo de Caronte. Então, vá a fundo, pesquise, não se detenha apenas ao manual de Caronte, tá? O manual, ele é a sua bússola, ele vai lhe orientar, mas a criatividade você vai ter que beber em outros mananciais, você vai ter que buscar em outros locais, né? Como a grande maioria de todos os RPGs, né? Se você vai narrar RPG, uma das prerrogativas para quem narra RPG é que ele tem que ler, ele tem que assistir séries, ele tem que ver quadrinhos, né? Ele tem que ter uma boa base né, cultural, para poder desenvolver a sua história, independente de qual seja essa história. Imagine uma história com requinte de dramaticidade exigido, né, pelo cenário de Caronte, né? Então, para poder começar a narrar esse tipo de história, você precisa entender o que são os ceifeiros, tá? Então, vamos lá falar mais um pouquinho. Nos vídeos anteriores eu já falei um pouco sobre o ceifeiro, mas vamos falar mais um pouquinho a respeito deles, porque afinal de contas, eles são os personagens principais do mundo de Caronte. Bom, os ceifeiros são as almas daqueles que morreram sem realizar grandes coisas na vida, né? Eles não tiveram um destino brilhante, eles não praticaram fatos notáveis, não realizaram grandes coisas durante o tempo em que eles estiveram entre os vivos. E aí, ao morrer, né, eles não podem ser enviados ao além-vida, tá? Então, eles ficam retidos, né, presos, eles não têm mérito suficiente para atravessar para o além-vida, tá? E a vida não os quer mais, porque o tempo deles com a vida acabou. Então, eles ficam presos em um mundo intermediário, né? E eles precisam se esforçar, tá? Para poder se manterem, né, nesse mundo intermediário. Não é fácil para eles ficarem lá, tá? Então, não é simplesmente eu vou ficar aqui e esperar o tempo passar. Não. Cada dia que passa, eles são chamados, cada vez mais atraídos para o rio do esquecimento, para o estígio, né? E aqueles ceifeiros que demoram demais a fazer a passagem, o final deles, normalmente, é no fundo das águas do rio, tá? Eles vão se juntar aos milhões e milhões de corpos, né, de outros penitentes que não conseguiram o seu objetivo lá no fundo do rio, né, extingue, tá? No total esquecimento. Então, quer dizer, assim, eles precisam lutar muito, né? Eles precisam
ter muita determinação, uma vez que eles não tiveram em vida, uma vez que eles não realizaram nada em vida, agora eles precisam fazer alguma coisa se eles quiserem continuar existindo, ou então eles acabarão morrendo. E como é que eles se mantêm vivos? É exatamente graças às moedas de Caronte. Então, as moedas de Caronte, eles utilizam essas moedas, o poder dessas moedas, para ficar transitando entre o mundo dos vivos e o pós-morte, né? Então, para poder obter essas moedas, eles precisam coletar almas, tá? É o que a gente falou no vídeo anterior sobre a questão da colheita. Cada vez que eles realizam uma colheita, eles ganham 2 moedas de Caronte, ganham pontos de determinação, né? Quando os pontos de determinação acabam e as moedas de Caronte acabam, eles próprios acabam se jogando no rio do esquecimento, né? Eles enlouquecem, perdem a esperança e aí acabam eles próprios indo, né, para o seu destino final, que é o esquecimento. Então, de uma forma ou de outra, todos os cefeiros, eles são considerados penitentes, tá? Pessoas que estão cumprindo provações, né? A fim de determinar o seu destino no pós-morte, tá? Então, eles estão lá para cumprir, eles estão sendo, de certa forma, testados, é um último teste que eles têm que enfrentar, né? E, assim, o destino deles, caso eles consigam, né, atravessar o pós-morte, chegar no além da vida, está muito ligado à fé pessoal de cada um dos ceifeiros. Ao longo da história, chegam ao pós-morte ceifeiros de várias épocas temporais, medievais, antigos, ceifeiros até do futuro, né, diferente desse tempo que nós estamos agora. E esses ceifeiros, eles têm religiões diferentes, culturas diferentes, maneiras de pensar diferentes. Uns acreditam no céu, no inferno, outros acreditam, né, sei lá, no nirvana japonês. Então, quer dizer, a fé pessoal dos ceifeiros também ela é muito importante, ela tem que ser levada em consideração pelo narrador na hora da criação do background dos personagens que irão encarnar os ceifeiros, tá? Alguns desses ceifeiros escolhem esse caminho, né, por uma verdadeira e inabalável fé. Eles acreditam, né, na vida após a morte. Eles acreditam que quando eles atravessarem, eles vão ter um destino maior, um destino melhor, né, que eles vão enfrentar um novo desafio e ter uma vida mais significativa. E outros é só força do hábito, eles só não querem deixar de existir, né? É como aquela pessoa que não faz nada na vida, não tem objetivo nenhum na vida, não produz nada, nunca produziu, mas ela não quer morrer, tá? Ela gosta de viver, apesar de não fazer nada com a vida dela. Então, muitos dos ceifeiros, eles encaram dessa maneira, eles só querem continuar por força do hábito, tá? Da mesma forma, a aparência e o comportamento dentro do mundo dos ceifeiros é muito variado, né? Porque, como eu falei, né, eles vêm de épocas diferentes, então, culturas diferentes, maneiras de se vestir diferente, maneiras de ver o mundo diferente, maneiras de se relacionarem uns com os outros totalmente diferentes. É claro que com o tempo, à medida que eles vão ficando aqui no pós-morte, à medida que eles vão viajando para o mundo dos vivos, interagindo com as diferentes épocas, né? Eles vão se atualizando, eles vão adquirindo novos conhecimentos tecnológicos e tudo, tá? Mas, assim, eles sempre serão muito moldados pela época em que eles existiram, pela época em que eles viveram, né? Para você utilizar um personagem com características de outra época, civilização, cultura, integrá-lo a um possível universo moderno, você deve levar em conta, né, que a passagem do tempo dos ceifeiros é diferente da nossa, tá? Então, alguns minutos aqui no mundo dos vivos pode significar eras, né, no mundo dos ceifeiros, tá? Então, vamos ter sempre isso em mente, tá bom? Então, o local onde os ceifeiros normalmente vivem, né, é chamado de Encruzilhada das Almas. E normalmente nesse lugar, Encruzilhada das Almas, existem ceifeiros de várias épocas temporais, de várias culturas, tá?
O único vislumbre, né, que eles recebem do que vem depois, que eles finalmente conseguirem atravessar, ocorre quando eles fazem a colheita das almas, porque eles têm aquele poder que quando eles tocam em uma alma, desculpe, quando eles tocam em uma alma, eles conseguem ver o pós-vida daquela alma, então eles conseguem saber o que vai acontecer com aquela alma. Então, apenas através disso eles têm algumas visões de alma, vêm para fortalecer as convicções que o penitente já tem, né? Fazer com que ele acredite mais ainda nos seus conceitos, na sua cultura, na sua religião. E outras exatamente batem de frente com aquilo que ele esperava, né? Com aquilo que ele almejava. A condição em que os cefeiros existem, também chamada de pós-morte ou pós-morte, né? Ela pode se alternar entre os dois mundos, né? Então ele fica o tempo todo vagando entre os dois mundos. Só que o custo para isso, como eu já falei anteriormente, é bem específico, né? Aqueles que optam em permanecer no mundo dos vivos, eles devem consumir a energia da criação, tá? Essa energia da criação, ela foi condensada na forma de pequenas moedas, chamadas também de óbulos ou moedas de Caronte. Tá bom? Antes da gente falar propriamente a respeito dos óbulos, a gente vai falar um pouquinho a respeito dos tabu, tá? Embora os ceifeiros sejam entidades muito poderosas, né? Eles também são criaturas, não são criaturas absolutas, né? Eles têm que seguir regras, eles possuem um código moral bem definido. Então, há coisas que os ceifeiros podem, há coisas que os ceifeiros não podem fazer, tá bom? Esse código moral, né, que afeta diretamente a existência dos ceifeiros, é chamado de o semblante, tá? Então, todos os ceifeiros, eles têm que cumprir o semblante. Quando eles não cumprem, né, o semblante, aí eles recebem o que é chamado de marcas do semblante, que são como se fosse deformações, né, maldições jogadas sobre eles pelo fato deles não estarem cumprindo com as regras essenciais da sua existência. E os tabus, eles são condutas morais, né? Os tabus, eles são como se fossem cada uma dos pequenos mandamentos do semblante, né? Então, o semblante, ele é constituído de vários tabus. Se você cumpre os tabus, beleza. Se você não cumpre os tabus, aí você recebe as marcas de semblante. Os tabus, eles influenciam, né, a existência do ceifeiro e, no entanto, há várias formas de se livrar dos tabus. E a mais confiável e segura é o baile. O baile, ele é um grande ritual que acontece uma vez por ano e tende a ser promovido pelos ceifeiros mais antigos, né? E, então, os ceifeiros mais antigos, eles dão um baile, os mais jovens vão lá, né? E nesse baile, eles têm condições de realizarem rituais, alianças, né? Que vão fazer com que, caso ele tenha adquirido algum tabu, ele tenha marcado, né, o seu semblante de alguma forma, ele possa remover as marcas, né? As marcas, elas também podem ser removidas através das dádivas pessoais, tá? Desculpe, jamais podem ser removidas através das dádivas pessoais. Então, as dádivas pessoais são poderes que os ceifeiros recebem, né? Aquelas pessoas que se tornam ceifeiras, elas recebem, né? Também conhecida como dádivas de Caronte. No entanto, né? A gente vai falar sobre as dádivas mais lá na frente, talvez tenha um vídeo só sobre isso, né? Para isso aqui não ficar muito longo, será o nosso último vídeo. Mas, assim, embora algumas dessas dádivas elas tenham grandes poderes curativos, elas não podem remover as marcas do tabu. É como se o tabu ele fosse uma espécie de maldição mesmo, tá bom? Vamos conhecer um pouco os tabus? Então, todos os tabus são bem claros e específicos, né? Isso quer dizer o quê? Que cada ceifeiro ele vai dar uma nova roupagem para o tabu, ele vai dar uma nova interpretação para o tabu. Então, às vezes, os tabus mudam de aparência, mas a sua essência, aquilo em que realmente conta, eles permanecem intactos, tá? Permanecem os mesmos. Para terminar a dificuldade
né, para a penitência de um tabu, o narrador vai analisar a forma mais dramática de entregar um sentido de reflexão ao personagem. Então, ele vai sempre procurar a forma mais difícil, a forma mais complicada para poder envolver os seus personagens, né, e fazer com que os seus personagens passem por essas situações, né? Aqui eu tenho alguns exemplos de tabu, tá, gente? São muitos, então você vai precisar ter acesso ao livro, né, o manual, e ler cada um dos tabus, mas eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente poder comentar. Um dos tabus é o afaste-se dos vivos, tá? Os penitentes mais jovens, eles têm muita dificuldade para compreender e assimilar esse tabu. Por quê? Porque eles ainda têm aquela ligação afetiva com pessoas do outro mundo, pessoas que eles amaram, amigos, familiares, tá? Só que o ceifeiro, ele não pode continuar mantendo esses vínculos, ele não pode continuar mantendo essas relações com as pessoas vivas, ele tem que se afastar deles, né? E então, a grande maioria não consegue fazer isso. Aí é onde o narrador entra, né? Com questões como paixões, amizade, até mesmo vingança, né? Muitas vezes o que prende o ceifeiro ao mundo dos vivos é porque ele quer se vingar de quem ele acha que foi responsável pela sua morte, ou de alguém que ele acha que causou um mal muito grande a ele na sua existência. Então, a face dos vivos é um dos tabus que mais envolve os personagens iniciantes, né? Relacionar-se, afastar-se dos vivos. Afinal de contas, quem não tem, né, algum laço, algum vínculo com outros seres na hora da morte, né? Outra coisa interessante também, gente, é que, assim, logo quando você se torna ceifeiro, você é apresentado aos tabus, você toma conhecimento aos tabus, então você não pode jamais alegar que não sabia de determinado tabu, né? A maioria das quebras de tabu, elas são conscientes, tá? São atos provocados conscientes. E assim, qualquer relacionamento entre um ceifeiro e uma alma viva que não seja com o intuito da colheita é identificado como um tabu e vai gerar, sim, marcas para esse ceifeiro, tá bom? Para calcular a quantidade de características que o personagem ele vai adquirir, né? Quantidade de marcas que ele vai adquirir quando ele cometer esse tabu, eu trouxe aqui para vocês uma pequena listazinha, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, se você envolver-se com um vivo de maneira casual, foi um mero acidente, não foi nada assim, digamos assim, não foi nada assim prolongado, foi casual, foi um mero acidente, e você não deu continuação àquilo, tá? Você não deu sequência aqui, foi uma coisa casual, aí você ganha um ponto. Envolver-se de maneira prolongada, você continua procurando aquela pessoa, você continua interagindo com ela, continua tentando entrar em contato com ela, 2 pontos. Envolvimento contínuo, você tem sentimentos, uma relação profunda, muitas vezes assim um relacionamento mais íntimo com aquela pessoa, né? Então aí você ganha 3 pontos. Ferir ou matar um vivo acidentalmente. Você pode, devido ao seu relacionamento com a pessoa viva, você pode acabar causando um ferimento ou matando essa pessoa, mesmo que acidentalmente. E se isso acontecer, você vai ganhar 4 pontos, né, de marca. E se você ferir ou matar intencionalmente, que seria, né, a quantidade de pontos maior que você pode receber por um tabu, seria 5 pontos, tá bom? Então, dependendo do tipo de envolvimento e dependendo, né, da gravidade das consequências desse envolvimento, você vai receber mais ou menos pontos, tá? E aí, gente, ó, do jeito que funciona para o afaste dos vivos, também funciona para os outros tabus que existem. Claro que eu não poderia aqui mostrar para vocês todos os tabus que tem no livro lá, né? Vocês precisam ter acesso ou ao Fast Play ou participarem lá, né, do financiamento coletivo para conseguir o manual básico, aí vocês terem ideia dos outros tabus, né? Mas vamos falar agora a respeito das marcas do semblante, né? Então, eu pratiquei um tabu, eu fiz uma ação que é considerada
é proibida para um ceifeiro. No final de cada sessão de jogo, eu vou ter que obrigatoriamente trocar os pontos que eu recebi de semblante pelas marcas, e isso não é negociável, tá? Você não pode dizer, narrador, deixa para eu receber na outra vez, deixa isso aí. Não, você não pode, narrador, de forma nenhuma, negociar isso com o seu jogador. Essas marcas, elas têm que ser atribuídas, pois essas marcas, elas representam a maneira errática, né, com que o seu jogador, ele está convivendo no mundo dos ceifeiros e no mundo dos vivos, tá? Então, é importantíssimo que isso não seja adiado. Diversas marcas, elas podem ser removidas através de rituais curativos, outras são tão profundas que não saem facilmente assim, tá? E as marcas, elas podem ser divididas, né, de acordo com a quantidade de pontos que elas custam, em marcas leves, marcas moderadas e marcas profundas. E eu vou explicar cada uma delas aqui para você agora. Marcas leves são representações de tabus menores, né? Como por exemplo, você interagiu casualmente com um vivo, então aí você tem uma marca leve, né? Você vai ganhar o quê? Você vai ganhar um ponto apenas, né? As marcas leves, elas afetam a aparência e a alma do ceifeiro, e elas podem ser removidas através de rituais ou até mesmo de dádivas curativas, tá? Sem maiores problemas. Lembrando que dádivas curativas de terceiro, tá, gente? Ele nunca poderá utilizar suas próprias dádivas curativas. Por um ponto, você pode conseguir, por exemplo, livor mortis, né? Aquela aparência de morto, né? Ou palidez, também é outro tipo de marca. Por 2 pontos, você adquire pele fria, ou rigor mortis, você fica com a carne dura, né? Igual acontece com alguns vampiros, né? Quando eles estão, né? Já tem uma determinada idade. Também 2 pontos, unhas de cadáver. Cabelos de cadáver custa 3 pontos, cheiro de carne fresca, 3 pontos. Lembrando que essa regra aqui é meramente sugestiva, né, gente? Existem outras, né, marcas leves que você poderá trocar os seus pontos por essas marcas. Então, você tem uma determinada quantidade de pontos e você vai escolher trocar essa determinada quantidade de pontos por uma dessas marcas. Ou seja, o seu personagem está cada vez mais deixando de ter aparência humana. Ele está cada vez mais se parecendo com um ceifeiro, né, com um servo da morte. E isso não é nada bom, porque vai dificultar muito as tarefas dele no mundo dos vivos, né? E assim também a própria convivência dele com outros ceifeiros. Porque imagine você é um ceifeiro iniciante, você vê diante de você um ceifeiro totalmente modificado, cheio de marcas, né? Totalmente com aparência monstruosa. Você já vai saber que essa aparência dele se deve ao fato dele não cumprir o semblante, se deve ao fato dele não cumprir as regras inerentes, né, ao mundo de Caronte. E aí, para você que quer juntar suas 30 moedas e atravessar para o pós-vida, ele não é uma boa influência, né? Não é uma amizade que vá lhe ajudar. Afinal de contas, ele está falhando na missão dele. Vamos falar agora sobre as marcas moderadas. As marcas moderadas, elas tornam impossível disfarçar permanentemente a aparência, tá? Então, quando você tem marcas moderadas, né, todo mundo que olha para você já sabe que você é um ceifeiro corrompido, você é um ceifeiro que não cumpre o semblante, tá? Qualquer um que se aproximar a menos de 3 metros, com pouca luz, ele vai poder ver as suas características horripilantes. As rolagens do personagem, assim, relacionadas à interação social com os vivos, começam a receber penalidades, um modificador de -3. Por quê? Isso porque as pessoas olham para você e agora elas sentem medo, né? Você não aparenta mais ser um ser humano, como aparentava antes das marcas, né? Então vai ser muito mais difícil você conseguir realizar colheitas, principalmente colheitas relacionadas ao último adeus, né? Relacionadas a cumprir missões no mundo dos vivos, tá ok? Com 4 pontos, você recebe olhos mortos, né? O seu olhar parece aquele olhar de peixe morto, olhar mesmo de defunto. Ou então, se você preferir, ossos proeminentes, né? Seus ossos começam a aparecer fora do corpo, as pessoas olham para você para ver a sua aparência cadavérica. 5 pontos, adipócera.
7 pontos, você vira um heterotrófico, isso que significa o quê? Que dentro de você vivem seres, né, que se alimentam, né, de você, tá entendendo? Com 5 pontos você adquire um odor desagradável, 6 pontos inchaço, 7 pontos vermes e com 8 pontos insetos, tá? Então essas são algumas das chamadas marcas moderadas. Vejam que elas já são por si só bem horripilantes. Imagine só as marcas profundas. Pois é, as marcas profundas revelam quanto a penitência pode se tornar aterrorizante, né? Você não pode ocultar, nem temporariamente, tá? Essas marcas, elas ficam tão visíveis que qualquer pessoa que olhar para você de qualquer distância, sob qualquer iluminação, vai enxergá-las. E as pessoas, elas recebem os efeitos de medo, né? Todos que olham para o cefeiro devem fazer um teste de instinto para evitar que fujam em pânico. Imagine como vai ser difícil cumprir uma missão com uma aparência tão aterrorizante. Os outros cefeiros, né? Eles recebem um modificador de -6 para interações sociais. Eles não confiam em você, eles não querem ficar perto de você. Quando você tem marcas profundas assim, a cada 7 dias você tem que fazer um teste cognitivo para evitar se dirigir ao rio Estinge e saltar no rio e se juntar aos outros ceifeiros lá dentro, porque a sua vida já está tão desgraçada, já está tão terrível de tal maneira que o esquecimento começa a aparecer para você algo bom, né? Só que, claro, quando a pessoa que tem marcas profundas, ela sente essa compulsão de se jogar no rio, ela pode, ao invés de se jogar no rio, ela pode gastar um ponto de determinação e aí evitar essa compulsão durante 12 horas, tá? Então, 12 horas depois ela vai fazer o teste de novo, tá? E aí, se de novo ela falhar, ela vai ter que gastar mais um ponto de determinação. Isso aí até o quê? Até os pontos de determinação acabar e ela acabar por se entregar ao esquecimento, tá bom? Então, é muito perigoso juntar as marcas. Você tem que evitar de todo jeito quebrar os tabus, que é para isso não acontecer com o seu personagem, você vai falhar na sua missão de autorredenção, né? Nessa fase também, o ceifeiro, ele recebe um modificador, né? Quando ele tem marcas profundas, ele recebe um modificador de -8 em todas as ações que envolverem empatia e emoção. Né? Então, toda e qualquer ação que ele tem que demonstrar empatia com outro ceifeiro, empatia com um ser vivo, ou que ele tem que transmitir as emoções dele, ele vai sofrer esse redutor aí, porque à medida que as marcas vão tomando conta dele, ele vai realmente perdendo as características humanas, ele vai parar de se sentir humano, né? Vai parar de sentir as emoções humanas, ele está realmente se tornando uma coisa, um monstro, né? Enfim, né? As marcas profundas, eu tenho aqui alguns exemplos também. Com 10 pontos, você consegue semblante apodrecido, né? O seu rosto é podre. Com 10 pontos também, carne saltando dos ossos. Aspecto asqueroso, fazenda de vermes, corpo seco, entranhas expostas, né? E finalmente o semblante de Caronte, né? Que é todas essas, qualquer uma dessas você pode escolher se você conseguir juntar 10 pontos de marca de Caronte, tá bom? E aí, né, você tá bem pertinho de um game over, tá? Para perder mesmo o seu personagem. Eu já sugiro até que você comece a pensar numa nova background pro próximo, né? Porque o negócio tá ficando realmente cavernoso aqui. Como a vida de um ceifeiro, ela começa no momento da morte, né? E como o tempo para eles é muito curto, né? Você tem que levar em consideração que isso tudo se deve, né, aos óbulos de Caronte, né, as moedas de Caronte. Elas são a medida de tempo que os ceifeiros possuem. Quanto mais moedas você tiver, mais tempo, mais dias você tem para cumprir os seus objetivos, tá? Para você poder permanecer no mundo dos vivos, você gasta uma moeda por dia. Então, toda vida que você quer ficar, você tem que consumir as suas moedas. Veja que ficar no mundo dos vivos
atrapalha o seu objetivo maior, que é juntar as 30 moedas. Mas também, se você não ficar no mundo dos vivos, você não tem como colher almas, e aí você não tem como conseguir as 30 moedas. Veja que é uma faca, né, é de dois gumes, né? Para eu ficar no mundo dos vivos, eu tenho que gastar as moedas, mas se eu não for para o mundo dos vivos, eu não tenho como conseguir as moedas. Então, o negócio fica meio complicado. Você tem que fazer com que a sua estadia no mundo dos vivos realmente vala a pena o sacrifício das moedas que você está gastando. Você começa o jogo, todo ceifeiro, né, começa o jogo com 3 moedas, tá? E enquanto você possuir moeda, você vai permanecer entre os vivos e vai poder fazer as suas colheitas. Como eu falei anteriormente, cada uma colhida vai conferir 2 moedas, tá? Essas moedas, elas parecem serem feitas de prata pura, né? Mas elas são muito mais do que apenas prata, né? Na verdade, elas são constituídas por componentes de magia, né? Unidos através de rituais poderosíssimos. E elas podem ser utilizadas também para forjar objetos mágicos extremamente poderosos, tá? E esses objetos, eles podem ter diversas funções e efeitos. Os objetos forjados com as moedas de Caronte, eles podem ter propriedades ligadas às dádivas, né? Como eu falei, a gente vai falar mais lá para frente a respeito das dádivas, que são os poderes que os ceifeiros possuem. Para definir a quantidade de dádivas ligadas a um objeto, o narrador precisa observar quantas moedas o ceifeiro pretende usar na sua fabricação. Quanto mais moedas ele gastar para criar aquele objeto, seja uma espada, né, seja um escudo, seja, sei lá, né, braçadeiras, quanto mais ele gastar em moedas para a fabricação, mais dádivas ele poderá atrelar aquele objeto, mais poderoso, mais singular o objeto vai ficar, tá? E para poder saber, né, a quantidade de moedas utilizadas, você vai dividir por 5, tá? O número de dádivas que aquele objeto pode invocar, tá ok? Então, por exemplo, com moedas, uma dádiva, 10 moedas, 2 dádivas e por aí vai. Os ceifeiros que têm contato com objetos feitos com moeda de Caronte podem reverter aqueles objetos em moeda novamente. Vamos imaginar que um ceifeiro fez lá um medalhão com a moeda de Caronte, aí o cara morreu por algum motivo, foi parar no rio do esquecimento e o objeto ficou na terra. Outro ceifeiro chegou, pegou aquele objeto, ele pode pegar o objeto, que era do outro ceifeiro, e desmembrar e retirar as moedas presentes na confecção daquele objeto, tá? Os óbulos de Caronte são peças realmente valiosas, principalmente entre os mortais que aprendem a utilizar, né, a magia contida nessas moedas, eles podem usá-las em seu próprio benefício, tá? Enquanto elas tiverem forma de moeda, elas pertencem ao ceifeiro. Então, elas não podem ser roubadas ou tomadas do proprietário, né? Mas o proprietário é livre para dá-las de presente, se assim ele desejar. No entanto, quando elas estão em outras formas, forma de outros objetos, essas moedas, elas podem cair na mão de mortais, né? O maior poder de uma moeda de Caronte é a capacidade de ocultar, de fazer com que a pessoa oculte a sua própria existência da morte. Então, a pessoa que possui uma moeda de Caronte, o vivo, né, que possui uma moeda de Caronte, ele consegue se ocultar da morte. Ele não morre porque simplesmente a morte não o encontra. Né? A pessoa que tem uma moeda de Caronte acaba se tornando um imortal. Vamos falar, então, um pouquinho mais a respeito da imortalidade em Caronte, né? Vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Muito bem. Para você ter imortalidade, né, em Caronte, você pode conseguir isso em diversos momentos, seja na forma de um ceifeiro ou de um necromante, né? Então, alguns humanos que praticam magia de necromancia, né, através de objetos mágicos, né, eles conseguem a dádiva da imortalidade, tá? Mas assim, no caso dos ceifeiros, eles não são propriamente mortais,
tá? Eles já estão mortos, né? Então, eles estão em uma condição de penitência, eles estão numa condição que é intermediária entre o vivo e o morto. E eles podem ser feridos, né? Como qualquer outro ser da existência, digamos assim. E um possuidor de um óbolo de Caronte, ele é imune ao efeito da morte e do tempo. Ou seja, a pessoa que possui a moeda, ela não envelhece, né? E assim, ela não morre. Mas se ela abrir mão da sua moeda, poucos dias após ela vai encontrar com a morte. Porque a morte já está procurando ela, ó, um tempão, né? A morte já está... Os ceifeiros estão tudo por aí. Cadê esse cara? Cadê esse cara? Doido para colher, né? Então, há pouco tempo, se ele perder a moeda, ele vai dar de cara com a morte, né? E o efeito da morte será súbito, né? O corpo, ele vai envelhecer, né? A pessoa que, vamos supor, um feiticeiro, um bruxo que fique, um necromante que fique 100, 150, 200 anos como a moeda. Se ele perder a moeda, no momento que ele morrer, o corpo dele vai envelhecer até a idade que ele deveria ter, né? A idade real dele, tá bom? Uma outra forma de permanecer entre os vivos é através de magia negra. Todo aquele que utilizar esse tipo de magia é considerado um necromante dentro do universo de Caronte. E os necromantes, eles são inimigos declarados dos ceifeiros. Por quê? Bom, o motivo é bem óbvio, né? Os ceifeiros, eles trabalham para manter a ordem natural. O que é a ordem natural? Tudo que é vivo um dia morre. E os necromantes, eles estudam a morte, estudam as características da morte para quê? Para enganá-la, para sobrepujá-la. Tá? E eles utilizam muitas vezes a energia de criaturas sobrenaturais, né? Entidades que são formadas de nada mais do que ódio e de desejo de destruição por tudo que é vivo. É dessas criaturas que os necromantes tiram seu poder para enganar a morte e para poder continuar, né, existindo. E isso faz com que eles e os ceifeiros sejam inimigos declarados, tá bom? Então, pessoal, espero que você esteja gostando do especial sobre as crônicas dos penitentes. Eu vou ter que dar uma paradinha que já estamos passando de meia hora nesse vídeo, tá? Mas não fica triste não, que ainda falta um vídeo, e nesse próximo vídeo eu vou falar a respeito de como narrar um conto em Caronte, e vou falar também a respeito das dádivas, os presentes que o barqueiro dá para aqueles que se tornam seus servos, né? Então, os poderes dos penitentes, né? E como narrar um conto nesse ambiente vai ficar para o nosso último vídeo desse especial. Se você está gostando aí, curte, compartilha. Se é a sua primeira vez no canal, não deixe de se inscrever, tá? Ativa o sininho para você poder continuar assistindo. E não se esqueça que aqui no link aqui no card tem um link para os episódios anteriores desse especial, tá? Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau!